Eu cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. Uma palavra para o nosso coração, para a edificação da nossa vida. Se encontra no livro de Obadias. Obadias só tem um capítulo e é o livro mais curto do Antigo Testamento. E aqui fala sobre os pecados e o castigo de Edom e a restauração e a felicidade de Israel, num só capítulo. Nós sabemos que aqui os edomitas, eles são da linhagem de Esaú. E nós sabemos que essa guerra dos edomitas contra os israelitas começou no ventre. É desde o ventre da mãe que eles estão lutando. E passaram 20 anos com ódio. É como se a gente tivesse filhos, muitos filhos, né? Vamos dizer assim, ali eram dois, eram gêmeos. Mas é como se a gente tivesse uns filhos e ficasse envenenando eles uma vida toda. Foi assim que aconteceu, com certeza, com a linhagem de Esaú. Por quê? Porque os edomitas, eles odiavam os israelitas. E o Senhor aqui, nesse dia aqui, que fala em Obadias, ele está vindo contra eles por quê? Porque até quando os israelitas, o povo de Judá, né, foram presos, aprisionados por Nabucodonosor, eles estavam lá zombando, ainda ajudaram. Uns que tentaram escapar, eles ainda ajudou a prender, pegou despojos, eram os irmãos deles. É irmão de sangue. Então o Senhor veio aqui, através dessa palavra, em Obadias, para falar com eles. A visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemos contra ele para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, como que habita em fenda nas rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Vamos ler esse pedaço aqui. E nós vamos lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis 25. Onde começou toda essa história. Para ver como que a gente deve, como o Senhor diz, pedir perdão. 70 vezes 7, pedir perdão. E nós sabemos que ali o Jacó era enganador. Mas Esaú, ele estava errado. Por quê? Ele quis vender a primogenitura dele. Falou: para que me serve? Se eu estou com fome, vou morrer mesmo, para que me serve? Mas quando ali, 25, fala do nascimento deles, né? Aí começa a contar quando ele estava no campo, no versículo 29. E Jacó preparava um cozido. Quando veio do campo, estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou a sua primogenitura. E ele só foi entender isso. Nós vamos ver aqui no capítulo 27. Quando Isaac abençoou Jacó. Aí que ele entendeu a importância da primogenitura dele. Então a culpa dessa guerra que eles arrumaram, esse ódio que eu sei que a mãe e o pai ajudou. Eu sei que Jacó aproveitou da fraqueza dele, da fome dele, mas ele desprezou, está escrito aqui, ele desprezou a sua primogenitura. Então aí foi esse ódio por 20 anos.
por 20 anos lutando contra o irmão e contra os irmãos de sangue, que é as descendências, a linhagem deles. Porque ali Moisés, quando ele pede para ele assim, deixa eu passar no campo, está escrito, a Bíblia declara tudo. A Bíblia declara tudo. Números 20. Então os filhos de Israel lhe disse, subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e meu gado bebermos as tuas águas, darei o preço dela. Não desejo coisa alguma, senão passar a pé. Porém ele disse, não passará. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Ou seja, viver uma guerra uma vida toda. É como você, é por isso que fala que a gente tem que se arrepender e tem que perdoar. Por quê? É como se você envenenasse. Você passou pelo processo, mas você envenena todos que estão ao redor por anos e anos. Anos e anos a fio. Você cria inimizade, falando o que aconteceu na sua vida, envenenando a sua descendência. Por isso que o Senhor manda a gente perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque senão fica suprindo esse ódio. Olha quanto ódio. E nos dias de hoje não é diferente. Se alegam com a queda do outro, ao invés de ajudar. Se você não pode ajudar, então não se alegre com a queda do outro. Ajuda a derrubar o outro, como aqui, quando o povo aqui estava sendo aprisionado por Nabucodonosor, fala que eles ajudaram e ainda saquearam os próprios irmãos. E ajudaram aqueles que tentaram fugir de Nabucodonosor, eles ainda ajudaram a aprisionar eles. E a gente sabe que não é diferente hoje. O Senhor, ele tem tanta sabedoria que ele falou que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Por quê? Porque ele já conhece eu e você. Falou, a igreja é um corpo. O que é um corpo? Eu tenho todos os membros do corpo. Tem pessoas que faltam um braço e tem dificuldades. Quando falta um pedaço de você, você tem dificuldades. Quando falta uma perna, você precisa de uma muleta para colocar no lugar daquela perna. E o corpo do Senhor está assim, um corpo manco, um corpo com AVC. O que é um corpo com AVC? Funciona só um lado, porque a pessoa perde os movimentos do outro. E nós não devemos ser assim, o Senhor nos chamou para isso. Pelo contrário, ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ainda falou que a gente ia fazer coisas maiores do que ele, do que o filho dele, né? Ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem somos nós para falar alguma coisa para alguém se não for o Senhor, se o Senhor não estiver conosco, se nós não formos escolhidos por Ele? E falou que nós iríamos fazer coisas maiores, ia pisar serpentes e escorpiões ainda, e não faria dano algum. Mas como que a gente vai fazer isso odiando o outro? Passar uma vida odiando o outro. Como que nós vamos fazer isso? E nós sabemos que se nosso coração não estiver inteiro, nossa vida não estiver perfeita, o inimigo se levanta e zomba e não sai. E ainda pergunta quem sou eu e quem é você para expulsá-lo. Por quê? Porque nós não estamos com o coração reto, nós estamos odiando. Nós estamos contra o irmão. Apesar da palavra já dizer sobre isso, lá em Mateus 10... que o inimigo do homem é os da própria casa, é os da igreja, irmãos em Cristo, irmãos de sangue, é o nosso próprio inimigo. Davi também fala no Salmo sobre isso, aquele que virou o calcanhar para mim, esses que são nossos inimigos, porque a gente não vê uma pessoa estranha lutando contra a gente, só quando é o adversário das nossas almas, né, que usa ele. Mas a nossa luta também não é com eles. Que seja nesse momento, nessa palavra, que seja a noite de reconciliação, dia
de reconciliação, manhã de reconciliação, não importa o horário que você vai estar vendo, seja de reconciliação como foi na vida de Jacó, foram 20 anos para eles se encontrarem. E ainda se encontraram desconfiados. Por quê? Porque ele mandou uma turma na frente, porque ele não sabia qual seria a reação do irmão, se o irmão já tinha parado de odiá-lo pelas atitudes erradas que ele teve. Ele teve atitudes erradas, mas como diz a palavra, o inimigo só precisa de uma brecha. Jacó, ele teve atitudes erradas, mas o outro permitiu para que acontecesse com ele. Então, através dessa palavra aqui, ele ainda fala que o dia do Senhor está próximo. No versículo 15 de Obadias, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim fará contigo, e a tua maldade cairá sobre a sua cabeça, porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivesse sido. É como se você nunca tivesse existido. E no versículo lá que ele fala, que eu te fiz pequeno, e a soberba do teu coração te enganou, ele está falando de Edom, porque eles moram no monte de Seir, é uma região montanhosa, ele acha, ele não conhece a Deus, né? Como se ele não conhecesse a Deus. Quem me derribará de lá? Como se estivesse tão fortificado ali, tão escondido, que ninguém ia poder fazer nada. E aqui tem uma profecia contra ele, como também tem no livro de Ezequiel, uma profecia contra Edom, porque se levantou contra os próprios irmãos, contra os próprios irmãos. Então nós temos que ser diferente. Se nós estamos esperando um avivamento da parte do Senhor, esse avivamento ele tem que começar com arrependimentos. Senão ele não vai haver esse avivamento. E para haver, o Senhor vai ter que espremer bastante a cada um pouquinho. O Senhor não faz isso. O Deus é Deus de justiça, Ele é Deus de amor, mas Ele é Deus de justiça. Ele faz sim, para ter esse avivamento, porque se depender de mim e de você, não acontece nunca. Então, para haver esse avivamento, tem que haver um arrependimento. Não sermos falsos uns com os outros, conversa um com o outro, mas ninguém gosta de ninguém. Eu sei que a gente não é obrigado a conviver com as pessoas, mas nós somos um corpo. Não tem como uma mão não ajudar a outra. Não tem como uma perna andar e a outra querer ficar para trás. Nós somos um corpo. O Senhor não nos chamou para guerrear um contra os outros. O ministério é como a função do corpo. Cada um tem a sua função. Cada parte do corpo tem a sua função. Então nós temos que entender isso e entender que o Senhor está aqui, para todas as nações, não é para o meu inimigo, não. Ele falou, o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. E como você fez, está escrito aqui, assim te fará contigo. Eu sempre costumo falar que eu não me preocupo mais. Antes eu preocupava, já tive estágio de depressão preocupando com o que a pessoa estava fazendo e falando comigo. Hoje em dia eu não me preocupo porque é a lei do plantio. Enquanto você plantar, dependendo do que tiver no seu coração, você vai colher. O Senhor escreveu aqui. Então eu não me preocupo mais com isso. Antes eu me preocupava. E tem muitas pessoas oprimidas, decepcionadas. Por quê? Por conta disso. Quer que o Senhor faz justiça, mas só que essa justiça ela vem para todos, não é só para um, porque você se sente o coitadinho, não. Essa justiça é para todos. Está escrito aqui, para a nação. É para uma nação, está escrito aqui. Então a gente tem que parar de lutar um contra os outros, principalmente família. Procurar uma reconciliação verdadeira um com os outros. Porque o Senhor vê tudo. Foram o quê? Foram 20 anos eles brigando, se reconciliaram, mas aí veio a justiça de Deus para ele. Por quê? Porque do jeito que ele ficou com raiva do irmão, ele foi ali zombando, rindo de tudo que acontecia com os irmãos, a linhagem dele aqui. Então,
o Senhor, ele vê tudo. Não importa quanto tempo passe. Ele está vendo tudo. Tem pessoas que às vezes cometem algo contra uma família, contra o outro, e acha que não vai ter justiça de Deus. Vai passando o tempo, ele vai relaxando. Quando ele menos espera, vem a justiça de Deus. E para nós não vai ser diferente. Porque a justiça vai vir para os de dentro primeiro. Os de dentro, é os de dentro que nos prejudica? É os de dentro que é contra nós? Então, é para eles que vai vir a justiça primeiro, não é para quem está lá fora, não. Primeiro a justiça vai vir para nós. Porque nós somos chamados para ser diferentes, ser a luz, sal da terra, a luz desse mundo. Então nós não podemos ser igual a esse mundo que já está perdido, já é do adversário, que a palavra diz, do mundo jaz o maligno. Então que a gente tem que ter esse arrependimento. A palavra desse tempo para nós, para mim, para a sua vida é arrependimento. Arrependimento. Por quê? Porque o dia do Senhor já está perto. Não dá mais tempo da gente ficar brigando e lutando com o outro, deixar de cumprir a palavra do Senhor, deixar de levar pessoas morrendo enfermas, com depressão, oprimidas, lares para visitar, enquanto a gente perde o nosso tempo brigando um com o outro, falando um do outro, alimentando o que um fala e o outro vai lá e alimenta, o outro vai lá e escreve, alimentando o ódio, disseminando o ódio. E a palavra, ela também nos diz: ai daquele que semeia contenda entre os irmãos. Então você pode fazer o que você quiser, mas a palavra está aqui. Por isso que ele falou, medita nessa palavra, hein? Medita nesse livro. Aí muitos falam que o Antigo Testamento já passou. Já passou mesmo, nós estamos no tempo da graça. Mas no tempo da graça também tem correção. Ele fica esperando eu e você nos arrependermos. Que Deus ele possa abençoar a minha e a sua vida. E que seja esse tempo de reconciliação para mim e para você, para as famílias. Para que haja esse avivamento do Senhor. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade, que Deus possa falar no seu coração. Porque não se preocupe com a palavra, porque ela está falando para mim. Eu também preciso de correção, eu também preciso de instrução o tempo todo. Que eu também sou falha, eu sou ser humano. Que Deus ele possa abençoar a minha e a sua vida. E possa nos dar vitória. Através de arrependimento, através da gente tentar se reconciliar. O Senhor ele vai nos dar vitória. Vai dar vitória para o povo dele. Porque a palavra dele também afirma que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Tudo aquilo que o inimigo faz arquitetando para poder jogar um contra o outro. Mas é nós que temos que resistir o diabo e ele vai fugir de vós. Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus.